Olá, amigos. Estamos aqui novamente. Eu, Helder, do Auditando Ideias. Estou com meu companheiro de viagem, companheiro dos trabalhos de sempre, Wesley, da Imobiliária Visconde. Estamos sempre em parceria. E hoje nós estamos querendo abordar alguns assuntos, de algumas perguntas, Wesley, que os nossos clientes, após aquele podcast que a gente fez anteriormente, então eles comunicaram conosco e fizeram uma série de perguntas interessantes. Então, é nesse clima, nessa programação, é que nós vamos tratar hoje o nosso podcast. Primeiramente, é dúvida geral, me perguntaram se um empregado que ganha apenas um salário mínimo, se ele pode contrair um empréstimo habitacional. Sim, então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, tirando algumas dúvidas. E são perguntas realmente interessantes, perguntas que acontecem no nosso dia a dia. Com relação ao empregado que recebe somente um salário, financiar um imóvel, é possível? É possível. O interessante seria somar no mínimo 2 salários. Exemplo, um casal, cada um ganha um salário, que na maioria das vezes é a nossa realidade. Esse casal ele consegue financiar, em média, R$160 mil. Sim. E hoje é possível você adquirir um imóvel de até R$160 mil. Então é possível, É possível. aquela pessoa que ganha apenas um salário mínimo, viu, gente? Ele pode também pleitear um financiamento habitacional. Não há restrição, Não há restrição. com relação A restrição só existe se ele tiver com restrição financeira, não é verdade? restrição cadastral, exatamente. Então hoje é possível sim. Entendi. Nessa toada, gente, outras dúvidas que surgiram aqui para nós é com relação ao próprio financiamento mesmo. Eu até reservei aqui, anotei, tive a oportunidade de anotar que é muita pergunta. Sim. Se é possível a gente obter o financiamento, porém a pessoa que está com dificuldade, ela não tem entrada, Sim. né, um valor Sim. à vista para, vamos dizer assim, na hora de gerar o financiamento, ela dá no negócio. É possível fazer Sim. essa transação? É possível adquirir um imóvel sem entrada. Como? Nesse nosso exemplo do casal que cada um recebe um salário mínimo, eles conseguem financiar R$160 mil. Então, se o imóvel que esse cliente estiver adquirindo for dentro de R$160 mil, ele não precisa da entrada. Uma outra solução seria a seguinte: a Caixa financia até 80% do valor do imóvel. Então, suponhamos que você está comprando um imóvel de 200 mil. Você vai falar para a Caixa que esse imóvel é 250. 80% de 250 corresponde aos 200 mil que você precisa. Então, é uma forma de financiar 100% do valor do imóvel sem entrada. Não, quer dizer, por isso que é interessante procurar o correspondente bancário, Sim. antes mesmo até da negociação da compra e venda dos imóveis, não é isso? Sim, o primeiro passo é fazer a simulação para saber quanto que o cliente consegue de financiamento. Então, se ele consegue 200 mil e a casa que ele está comprando é 200 mil, ele consegue comprar esse imóvel sem dar entrada. Sim. E se, vamos dizer um exemplo, eu fiz economia durante um determinado período e juntei recursos e desejo quitar o financiamento. Sim. As pessoas perguntam se é vantagem, porque hoje o mercado financeiro está remunerando bem os valores, né? Sim. Então, é vantagem, na verdade, só para o público nosso entender, é vantagem que está com antecipação, financiamento? Sim, você amortizando, liquidando seu contrato antes do prazo, com certeza você vai pagar menos juros. Mas algo que nós temos que analisar é exatamente isso. Talvez o seu dinheiro aplicado em rendimentos, ele vai estar gerando um retorno maior do que os juros que você paga. A título de exemplo, a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é 4,5% ao ano. Se você tiver um investimento que te paga de remuneração 1% ao mês, não é interessante você tirar o dinheiro do seu rendimento para liquidar o seu contrato de financiamento. Por quê? Os juros que você paga no financiamento, ele é menor do que os juros do seu dinheiro
em rendimentos. Em suma, então, não é muito vantajoso. Vai depender da situação. Hoje, a taxa Selic alta, o seu rendimento está sendo um rendimento acima da taxa de juros praticada no Minha Casa Minha Vida. Entendo. Mas pode chegar um momento que o seu rendimento não irá satisfazer o valor da prestação. Outra pergunta que eu achei interessante é casal homoafetivo, Sim, né? Que estão morando juntos, né? sim, E já tem um relacionamento sério há muito tempo. sim. Eles podem pleitear o financiamento unindo os rendimentos? Com certeza, não há impedimento algum para. Vamos pensar dessa forma. Não há distinção entre os tipos de casais. Você sendo um casal, você pode somar a renda do seu com o seu companheiro ou companheira. Então, não nada que impeça Não há nada essa relação comercial sendo casal homoafetivo. não há nada que impeça. Inclusive, se você não for casado no civil, se você só mantiver união estável, você já consegue somar a renda. Wesley, achei engraçado, porque houve um vídeo, num Sim. podcast antigo que nós fizemos aqui, que viralizou muito. Nós tivemos 78 mil visualizações. Bacana. E a pergunta foi a seguinte: uma pessoa com 60 anos de idade, ela pode pleitear um financiamento habitacional? Você disse claramente que sim, tem as prerrogativas aí. Aí uma das pessoas que estava assistindo ligou aqui para o escritório e perguntou: eu tenho 65, então vou ser prejudicado? Aí eu volto a pergunta novamente: uma pessoa de 65 anos, ela pode pleitear o financiamento habitacional? Ela pode pleitear o financiamento. A regra é a seguinte: a idade do cliente mais o prazo de financiamento não pode passar de 80 anos e meio. Então, esse cliente específico de 65 anos, ele terá 15 anos para efetuar o pagamento do imóvel. Então, ele consegue fazer o financiamento, porém, num prazo reduzido. Então ele pode ter 76, 77. A causa disso é a redução do prazo de financiamento. É isso? Quanto mais velho o cliente, menor o prazo de pagamento, consequentemente, maior o valor da prestação. Certo, mas ele tem todos os direitos Sim, que uma pessoa mais jovem tem. Ele pode fazer o financiamento, sim. 65 anos não é impeditivo para pleitear o financiamento. E é muito costume você atender esse tipo de público lá na sua imobiliária, é muito comum? Sim, é um público que às vezes um pouco tarde procura, até mesmo pela falta de recursos mais jovens, pela falta de informação, acabam procurando de forma tardia o financiamento, mas é possível sim, é um público-alvo. E aí, naturalmente, na falta dele, o seguro cobre o financiamento, né? E quem vai beneficiar são os herdeiros posteriores, não é assim? Sim, quanto mais velho o cliente, maior a parcela do seguro. Ainda tem esse detalhe. Dentro da prestação, existe o seguro de morte ou invalidez permanente. Então, quanto mais velho o cliente, maior será essa parcela do seguro que você paga dentro da prestação, certo? Então, seria apenas esse detalhe, mas caso o cliente, 65 anos, contrata um financiamento, depois de 2 anos ele falece, a título de exemplo, os herdeiros serão beneficiados com esse seguro, porque o saldo devedor ele será liquidado. Wesley, outra pergunta. Qual é o prazo máximo de financiamento? Até qual prazo máximo que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, se for o caso, financiam? Com o financiamento realizado, qual é o índice de correção anual, naturalmente sobre as prestações? Qual correção que é optada? Se é uma correção extravagante, você tem a me dizer? Sim, o prazo máximo são 420 meses e esse prazo máximo será levado em consideração a idade do cliente. E com relação ao índice de correção, existem vários índices de correções. O mais corriqueiro que nós utilizamos no dia a dia é a TR, por ser um índice menos volátil. O índice é mantido bem baixa, né? Sim, a TR é um índice pouco volátil. Então, a variação dela está dando geralmente 0,2% ao mês.
Então, repetindo, o prazo máximo de financiamento é de 420 meses e a correção é pela TR. a correção de acordo com a TR. E isso sempre no aniversário de acordo com o contrato a cada um ano, né? Não, a prestação ela é mensal, de acordo com a variação da TR. Ah, sim, entendi. De acordo com a variação da TR mensal. Então quer dizer que, embora pouco, mas a prestação é reajustada mensalmente. Mensalmente, e como você bem disse, o valor é insignificante. É insignificante. Às vezes a pessoa nem percebe lá. Exatamente. Então, gente, fica entendido. É 420 meses o prazo máximo que você tem direito de pleitear lá no financiamento. Sim. E o índice de correção é pela TR, e a TR ainda não, pelo menos na economia sempre ela foi sempre a mais baixa. É pouco volátil. Sim. Outra pergunta, Wesley. Quando existe a separação judicial entre marido e mulher, Sim. E quem figura lá como no boleto, vamos dizer assim, simplesmente para a pessoa entender, é o marido. Certo. Mas o imóvel ficou para a esposa. Sim. Como fica essa situação? Então, no caso, o casal, quando eles fizeram o financiamento, naturalmente é metade do imóvel para cada um. Vamos pensar dessa forma. E suponhamos que a esposa que ficou com a obrigação de continuar pagando o financiamento. Ela tem que procurar a Caixa e comprovar renda suficiente para transferir o saldo devedor remanescente apenas para o nome dela. E aí a Caixa gera um novo contrato a ser registrado no cartório de registro de imóveis. Caso ela não tiver renda suficiente para transferir esse financiamento para o nome dela, ela vai ter que continuar pagando no nome dos dois, e após a quitação ela transfere para o nome dela. Então ela tem que comprovar a renda que ela tem capacidade de pagar os 50%. Capacidade financeira para arcar com 50% a prestação não, sozinha. arcar com a prestação toda. Isso, com 100% da prestação sozinha. Enquanto ela não conseguir, ela deverá pagar em nome Ela continua pagando no nome dos dois. No nome dos dois. Ela consegue até... Mas isso é preciso de uma decisão judicial? Sim. O divórcio ele depende da... Mas da eu estou dizendo judicial. no sentido de que eu estou perguntando, a esposa, por exemplo, não tem renda. Sim. Então, lá em juízo, tem que se abrir esse parênteses lá na decisão judicial que a esposa continuará pagando o financiamento em nome do marido? Sim, se for decidido que o imóvel ficará para ela e ela não tem condição de transferir o financiamento, pois não possui renda suficiente, a Caixa ela não vai transferir o financiamento para um proponente que não tem capacidade financeira de arcar com a prestação sozinha. Então, naturalmente, ela continuará pagando o financiamento no nome dos dois, e ao final do prazo, ou ocorrendo a liquidação antes do prazo, ela consegue transferir essa propriedade de forma singular a ela. Entendi. Olha que importante essa resposta. Sim. Isso é uma coisa comum nos nossos tempos, né? Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, os próprios advogados têm que se ater por esses pormenores, né? Sim. Então, quer dizer, tudo vai depender dessa decisão. Sim. Outra pergunta, Wesley. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. E a gente mesmo aqui, tanto na imobiliária Concor, quanto eu acredito na imobiliária Visconde, eles têm essa dúvida. Eu adquiro um imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, Minha Casa e Minha Vida, e no decorrer dos anos eu consigo juntar um dinheiro, quero comprar outro imóvel, preciso vender esse anterior. Sim. É permitida a venda? É permitida a alteração? É a alteração do contrato de alienação fiduciária? Sim. Como se processa este negócio? A qualquer momento você pode vender o seu imóvel, sendo uma compra e venda particular, ou se o adquirente quiser financiar pela Caixa, ele também consegue. Ocorre que a Caixa ela vai analisar os dados de comprometimento de renda desse novo adquirente. Você não vai transferir a sua dívida para um terceiro sem que a Caixa faça a análise de renda desse terceiro. Então, esse terceiro ele tem que comprovar que ele consegue arcar com esse saldo devedor. E uma outra questão é a taxa de juros. A taxa de juros desse novo contrato será vigente nessa época, não naquela época que você fez o financiamento. Então há um ponto de corte ali. Sim. Acaba
Cessa um sim. contrato de alienação e inicia de outro. um outro, exatamente. De acordo com as condições vigentes neste momento. Uma última pergunta, para eu deixar a palavra Sim, livre para você, que sim. no final também eu vou te pedir para você tecer uns comentários Sim. da sua experiência no dia a dia aí, principalmente com relação a documentos, alertar outra vez pelo que é preciso lá para não ter nenhuma restrição com relação ao Sim, financiamento. A minha pergunta final é quanto a imóveis usados. sim. Os imóveis usados, pode ser um imóvel muito antigo, ele pode ser financiado? Sim, sim. Não há impedimento para imóveis usados. O imóvel novo ou o imóvel usado, os dois podem ser financiados pela Caixa. É claro que antes da assinatura do contrato, o engenheiro credenciado da Caixa, ele vai fazer a vistoria no imóvel. Sendo um imóvel novo, sendo um imóvel usado, terá a vistoria do engenheiro credenciado na Caixa. O imóvel estando em condições de habitação, Não importa a idade do imóvel. não importa a idade do imóvel, desde que o imóvel esteja em boas condições. Entendi. É possível financiamento. Porque aí ele sim. tem que passar pelo crivo do avaliador, não é isso? Exatamente. Mas ele não tem diferença de restrição com relação ao imóvel novo, Não, é isso? desde que esteja regularizado junto ao município e ao cartório de registro de imóveis e desde que esteja em condições de habitação em bom estado de conservação, é possível financiar um imóvel usado. Inclusive é garantido subsídio e tudo mais. Sim, sim. Há uma pequena diferença no subsídio do imóvel novo para o imóvel usado, mas essa diferença é mínima. Mínima. Os dois podem receber o subsídio. Ah, tá ótimo. Eu acho que hoje, mais uma vez, eu acho que nós atendemos e atingimos os nossos objetivos, que é sempre informar, né? Sim. E agora eu queria que, como eu disse anteriormente, que você tecesse alguns comentários da sua experiência e falar aqui para os nossos clientes e Sim, amigos aqui, sim. quem não está nos assistindo, o que a pessoa tem que preocupar para quando pleitear, que quiser adquirir uma casa no sistema financeiro da habitação, ela tem que ter, assim, in loco mesmo, para não agarrar. Sim. Então, Helder, muitos clientes perguntam qual que é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer uma simulação para verificar, de acordo com a renda do cliente, qual que é o valor que ele consegue de financiamento. Eu vejo muito cliente fazendo o inverso. Primeiro ele olha o imóvel, para Sim. depois ele procurar um correspondente da Caixa e ver quanto ele tem de crédito. Então, eu sempre sugiro que o primeiro passo seja você ver qual é a condição, quanto você consegue de financiamento. E a partir dali você procurar um imóvel. As condições são muito simples. O cliente tem que ter renda comprovada por meio de contra-cheque, declaração de imposto de renda e demais documentos que nós já conversamos aqui. Temos algumas particularidades na comprovação de renda. O cliente tem a renda comprovada, o CPF dele está certinho, não possui restrição, na maioria das vezes ele vai ser aprovado no financiamento. Ele foi aprovado, é só ele escolher o imóvel que ele pretende comprar, a Caixa faz a vistoria, o cliente assina um contrato na Caixa e já pode mudar para o imóvel. Ele, inclusive, podendo utilizar do fundo de garantia. O cliente ele pode usar o fundo de garantia como parte do pagamento do imóvel. Não há restrições com relação à utilização do fundo de garantia. Bom, na verdade, há restrições porque a Caixa tem algumas regras. Exemplo, o cliente não pode usar o fundo de garantia se ele já tiver outro imóvel. Se ele já tiver outro imóvel, ele não pode utilizar o fundo de garantia. Ele só pode utilizar o fundo de garantia, então, na compra de um único imóvel. Tem algumas regrinhas específicas e, se for o caso, nós podemos tirar um tempo para gravar sobre isso, Sim. porque tem algumas regras específicas. Mas, em linhas gerais, o cliente não pode ter imóvel para utilização do fundo de garantia. Esclarecido. Então, esclarecido. O financiamento eu vejo hoje como sendo algo muito simples, porque a documentação são todos os documentos que nós temos guardados em casa, não existe nenhum documento que você tem que correr atrás para conseguir. CPF na entidade você tem em casa, contra-cheque você tem em casa, comprovante de residência, são todos os documentos que você tem guardados lá na gaveta, você só vai juntar esses documentos e levar na Caixa para a Caixa avaliar o seu crédito. Seu crédito foi aprovado, você escolheu o imóvel, você assina o contrato e já pode mudar para o imóvel. Sim. Wesley,
Então, eu tenho sempre de agradecer e nós vamos estar sempre aqui no Auditando Ideias, né? Sim, Com o intuito de transmitir para quem nos assiste a verdade dos fatos, sim, sem nenhuma demagogia, sim, né? claro. Em cima, e nós somos, como nós não somos profissional da área, Sim. né? Nós somos simplesmente profissionais que atuam no mercado, Sim, tanto imobiliário como na área de contabilidade. Queria agradecer mais uma vez a sua presença sim. e te convidar para as próximas programações. Claro, Helder, é uma honra estar aqui batendo esse papo. E eu acredito que são informações relevantes e de fácil acesso. Hoje o cliente ele está em casa, ele está mexendo no Instagram, ele está mexendo no TikTok, ele está sempre recebendo informações de Sim. qualidade. Então, às vezes, ele sentado ali no conforto dele, ele adquire informações que não são tão acessíveis, porque hoje você vai num banco, você tem que enfrentar a fila, Uhum. isso acaba demandando tempo, você tem que pedir para sair do emprego e às vezes essa correria do dia a dia, você fica sem tempo para correr atrás de algumas questões, como nós estamos conversando aqui. Então, é sempre uma honra estar aqui trazendo informações para realmente dissipar esse tipo de informação. E mais, você está lá disponível, né, Claro. na Imobiliária Imobiliária Visconde Visconde, sim, para atender pessoalmente, pessoalmente ou por vídeo ou chamada. por vídeo chamado. Sim. Então, gente, nós vamos colocar os contatos tanto da Imobiliária Visconde quanto da Concorde Imobiliária, Certo. e vocês podem nos procurar, não é? Qualquer E dúvida, eu qualquer estou à dúvida, nós estamos à disposição presencialmente ou por videochamada. vídeo chamada, tá ok? Um grande abraço a todos. Obrigado. Wesley, um abraço. Obrigado. Olá, amigos. Primeiramente, quero agradecer a todos que nos acompanham. Ao mesmo tempo, pedir que continuem assistindo os nossos conteúdos nas redes sociais. Deixem suas dúvidas nos comentários. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Um grande abraço e muito obrigado.